Hello guys, welcome. Oi turma, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão de inglês. Eu sou o professor Francimário. Essa videoaula é para a turma do 9º ano, em que a gente vai revisar o conteúdo da unidade 1 e do capítulo 1, It Has Been Fun, que é da página 308 a 319. Let's go! Vamos lá. Essa aula está dividida em 3 partes. Nós vamos ver o vocabulário da unidade, a parte da gramática e vamos finalizar com uma atividade bem divertida. Vocabulário. The Movie Genres. É um assunto que vocês gostaram bastante, que é o gênero de filme. E acredito que vocês estão assistindo bastante filme nesse período. Está aqui algumas imagens e alguns nomes de gêneros de filme. Observe isso aqui: action, são filmes de ação. Comedy, comédia. Observe que tem alguns cognatos, palavras semelhantes com a tradução em português. Adventure, são filmes de aventura. Fantasy, é o gênero fantasia. Drama, são aqueles gênero de filme dramático que tem toda uma história emocionante. Cartoon, são aqueles filmes de desenhos, também pode se relacionar com comédia. Historical, são aqueles de história, que fala sobre uma personalidade e até biografia. E romance, tem aí o filme do Titanic, que é o gênero de filme romântico. Esses daqui são os gêneros que a gente trabalhou nessa unidade, certo? Esse assunto é fácil porque a gente pode relacionar com as imagens. E também tem alguns filmes que a maioria de vocês já assistiram. Parte da gramática, isso aqui precisa de bastante atenção. É o Present Perfect. Que tempo verbal é esse? É marcado pela forma da seguinte estrutura. Ele vem sempre com o sujeito, o verbo have ou has. O verbo have significa ter ou possuir. A gente vai utilizar o has apenas quando for na terceira pessoa do singular, ou seja, utilizamos quando o sujeito for he, she ou it. Todos os outros sujeitos a gente vai utilizar sempre o have, certo? E obedece à estrutura, vem depois do sujeito. Observem esse exemplo aqui. Susan has been to English. Susan esteve na Inglaterra, ou seja, para expressar algo que aconteceu e que ainda continua em movimento. Esteve na Inglaterra, não diz até quando. Segunda característica: o presente perfeito pode ser usado para indicar 1. Ações que começaram no passado e continuam até o presente. Que situação é essa? Nesse exemplo, she has worked at the hospital since April. Ela trabalha, tem trabalhado no hospital desde abril. Ou seja, é uma ação que começou no passado e continua até o presente. Por isso, sujeito, observe, utiliza o has, porque é a terceira pessoa do singular. E aqui o verbo principal no particípio. Segunda característica: usamos o presente perfeito para expressar ações que ocorreram em um tempo não determinado, ou seja, indefinido, no passado. Vamos ver no exemplo como é que fica. I have been to USA. Eu estive nos Estados Unidos. Observe, I, o verbo have, o verbo no particípio e o complemento. Ou seja, vocês têm que saber sempre como diferenciar quando utilizar o has ou o have na oração. Terceira característica, usado para expressar ações que acabaram de acontecer. Exemplo: they have just left. Eles acabaram de sair, ou seja, foi uma ação que acabou de acontecer. Então, coloco sempre no present perfect. Esse quadro aqui é para expressar a forma afirmativa, negativa e interrogativa do present perfect. Observe, esses na primeira coluna aqui são os personal pronomes. Depois nós utilizamos o verbo have com a variação. Lembra do que eu disse anteriormente?
A forma do has nós utilizamos só para a terceira pessoa do singular. E depois tem o verbo no particípio. Não esqueçam da estrutura. Primeiro o sujeito, depois o verbo have ou has e o verbo principal. Na forma negativa, nós acrescentamos o not. Aqui está na forma contraída. Observe, have not e o restante do verbo, que é o verbo no particípio. Na forma contraída, utilizamos esse sinal chamado apóstrofo. Aqui, esse apóstrofo aqui, ele está fora, viu? Mas vocês podem entender que fica aqui, depois do N, certo? Assim como os outros. Na forma interrogativa, o verbo have ou has já vem para o início da frase, com um sinal de interrogação no final, porque é para fazer perguntas. Exemplo, I have jumped. Eu posso pular. I have jumped. Eu não posso pular. I jumped. Você pode pular? Para fazer perguntas. Agora, para finalizar, tem essa atividade. 3 questões que eu trouxe aqui para vocês. Vocês podem dar uma pausa para tentar responder. Ok? Pronto, agora nós vamos voltar para fazer agora a correção, para ver quem acertou. Choose the correct verb form for acts and tense. Nós vamos completar as frases com a alternativa correta no present perfect. Primeira question. We across the Pacific 3 times. Observe aqui. Opção A tem have. Nós vamos utilizar we. Nós vamos utilizar aqui para completar com o sujeito we. Ou nós vamos utilizar has. Tem 2 e tem 2 com have e 2 com has. Nós aprendemos que o has nós utilizamos só quando tem o sujeito na terceira pessoa do singular. Quando é no plural, nós vamos utilizar have. Então, essas daqui já está eliminada. Temos 2 opções. Observe, present perfect é utilizado primeiro com o sujeito, depois o verbo have ou has e o verbo no particípio. Observe, we across the Pacific. Está relacionado com a imagem do navio. Nós viajamos pelo Pacífico por muito tempo. Então, qual nós vamos utilizar? O verbo have nós já temos certeza, mas qual verbo está no particípio? Navegar. Acertou quem disse com a terminação ED. Letra A. Segunda frase. Someone might video play. Someone, a tradução é alguns sabem, ou seja, podem usar meu vídeo, assistir meu vídeo play, meu aparelho de vídeo. Então, qual é a opção que nós vamos utilizar? Someone, a gente vai completar com o quê? Have ou has? Someone significa alguns, então está no plural. Então, nós vamos utilizar essas 2 opções, have, mas o verbo usar, manusear, nós vamos escolher store ou storing. Qual é que está no particípio? Acertou esse daqui, ó, uma terminação com N. E a terceira e última question é they, everyone needs sport car. Eles, está no plural. Qual a forma do verbo has nós vamos utilizar? Have. Agora, qual verbo está no particípio? They, everyone new sport car. Eles têm, eles compraram um carro novo esporte. A opção que nós vamos utilizar é esse, que o verbo está no particípio. Parabéns para quem acertou, turma. E para finalizar, tem aqui a Moana, um personagem do desenho. See you. Bye bye.